Então vamos falar de gnose mágica. Olá, eu sou Fausto Ramos e eu falo a respeito de magia, filosofia e ocultismo, sempre com o máximo de profundidade que eu consigo trazer nas redes sociais. Hoje eu vou falar de um assunto que é muito comum causar confusões quando a gente fala a respeito da prática da magia do caos, que é a tal da gnose mágica, que seria um transe mágico super poderoso que todo mundo fala que é imprescindível para você conseguir verificar e trabalhar tendo resultados com magia. Para explicar sobre o que é gnose mágica, eu preciso primeiro explicar sobre o que são estados de consciência, para daí explicar que a gnose mágica é um desses tipos de estados de consciência. Estado de consciência tem a ver com como a sua consciência está se expressando no mundo. Com consciência eu estou falando sobre essa parte de você que sabe que você existe, que sabe que você tem um nome, que sabe que você está acordado ou acordado agora, que sabe que você está assistindo um vídeo, que está em algum lugar e consegue ter consciência sobre o ambiente que está ao seu redor, consegue discernir o que é o som do que está vindo desse vídeo, do que é um som exterior, consegue discernir qual é a temperatura do ambiente em que você está. Todas essas sensações, todos esses pensamentos, toda essa sua capacidade de atenção e percepção é o que configura o seu estado de consciência. E cada estado de consciência é diferente em relação ao outro e possui qualidades e características específicas relacionadas com o seu pensamento, aquilo que passa na sua mente enquanto você está vivendo uma determinada experiência de vida e de mundo, sobre as sensações que você tem, tanto no âmbito das sensações físicas quanto das repercussões emocionais que alguma coisa pode causar em você. E também tem uma diferença a respeito do seu estado de percepção e atenção. Aquilo que você vê e que você não vê, aquilo que você dá ou não dá atenção, muda de acordo com o seu estado de consciência. Tá parecendo vago, mas eu vou dar exemplos muito concretos para você entender do que eu estou falando. Quando você está, muitas vezes, numa festa, numa boate, numa rave, num show, é comum você entrar num estado eufórico, que é um estado de consciência em que talvez você tenha ou não bebido um pouco e, portanto, você não está mais tão prestando atenção nas sensações do seu corpo, você talvez esteja empolgada, está lá pulando, vibrando com alguma música. Pode ser que você tenha se esbarrado com uma pessoa que sem querer te machucou, te cortou, talvez você se esbarrou em alguma parede que aquilo poderia ter deixado até um hematoma, mas no momento em que você está ali tão empolgada, eufórica com aquele momento tão vibrante, você nem dá conta de que aquilo te machucou. Você está num estado de consciência que você consegue diminuir a sua percepção a respeito de dores e a respeito, inclusive, de umas sensações mais específicas relacionadas com o seu corpo. Em contraste, quando você frequenta o consultório de um médico ou de uma médica, quando você vai num dentista, quando você vai para tratar alguma coisa relacionada com o seu corpo, é provável que a sua sensação, a sua percepção relacionada com o seu corpo fique muito mais aguçada. Que no momento que você está ali conversando com o doutor, com a doutora, falando sobre o que você está sentindo de dor, no momento que alguém vai tentar ali apertar o seu braço para ver se está doendo, aquela luxação que você teve, se a pessoa vai ali examinar aquele hematoma que você teve enquanto você estava na festa, que você nem se deu conta que tinha se machucado e só no dia seguinte apareceu um roxo enorme na sua perna que levou você aí no médico, é só naquele momento que você dá uma atenção muito forte para a sensação física do seu corpo. E talvez você deixe de dar atenção para algumas outras coisas que, se não fosse no contexto de estar num lugar para tratar uma dor do corpo, talvez você teria mais atenção. Talvez aquele médico ou aquela médica tivesse um livro muito interessante a respeito de cristais ou de espiritualidade na estante que mantém ali dentro do próprio consultório, mas porque você estava tão concentrado ou concentrada naquela que é a sua dor fisiológica, que é aquilo que está mais exigindo a sua atenção naquele momento, você nem percebe aquele livro, você nem percebe aquela pintura, aquela gravura bonita que tem ali na recepção daquele consultório médico. Outras coisas deixam de ser prioridade para a sua atenção e para a sua percepção. Da mesma forma que quando você está numa reunião familiar ou numa reunião de amigos fazendo uma famosa resenha, talvez o tempo passe muito rápido e passam-se 5 horas que você está lá sentado no bar. Nossa, já passou tudo isso? Eu achei que era 4 da tarde, já são 9 horas da noite.
A sua percepção de tempo muda de acordo com aquela circunstância, porque você está vivenciando uma configuração de consciência para a qual o tempo passa e você nem vê. Enquanto que quando você estava ainda no consultório médico lá, esperando a hora de você poder ser atendido ou atendida, ou quando você está numa sala de espera para poder fazer uma entrevista muito importante para você, uma entrevista de emprego, cada minuto que conta do tempo que deveriam de ter te chamado e ainda não te chamaram é como se fosse uma hora. Então a sua percepção a respeito do tempo modifica e se dilata nesse momento. Da mesma forma, o seu estado de consciência influencia a reação emocional que você vai ter a diferentes situações. Pode ser que num dia que você está se sentindo super zen, estar no trânsito e uma pessoa às vezes te corta no trânsito ou age de um jeito ali meio grosseiro com você, você tipo, dane-se, não tô nem aí. Enquanto que num dia que você já tá sob muito estresse, aquela cortada de trânsito que você leva é uma coisa que te estoura emocionalmente, você fica muito nervosa por causa daquilo. Por um outro lado, num dia que você está se sentindo extremamente triste, você encontra com a sua família, eles estão assistindo um filme de comédia, você senta ali para tentar assistir um filme de comédia para talvez, melhorar um pouco o seu ânimo e não funciona, porque nenhuma das piadas do filme faz sentido para você, ainda que seria um filme que se você estivesse assistindo num outro estado emocional, você se sentiria de uma forma completamente, você conseguiria rir das piadas, mas porque o seu estado emocional é de profunda melancolia e tristeza, todas as piadas, nada daquilo faz sentido, você não consegue rir de nada. Portanto, você está amortecido e amortecida a respeito da reação emocional que você consegue ter ou não sobre aquelas piadas. E tudo isso que eu estou dizendo são vários pequenos fatores que a gente pode levar em consideração para dizer sobre diferentes estados de consciência por qual a gente passa. E vocês já devem estar começando a perceber que cada experiência de vida e de mundo que vocês têm configura um estado de consciência diferente em relação ao outro. Ainda que existam coisas que a gente possa encaixar em grandes grupos de estados de consciência que são similares entre si, que têm características parecidas umas com as outras, principalmente quando a gente consegue colocar certos critérios relacionados principalmente com a sua capacidade de atenção e percepção. Quando a gente fala a respeito das suas sensações e das suas emoções, e quando a gente configura também o lado do seu pensamento, da sua cognição, aquilo sobre o qual você está ou não está pensando e como o seu pensamento vai numa direção ou outra dependendo do seu estado de consciência. Eu falo tudo isso porque é muito comum pessoas pegarem certos textos, como o texto mais clássico do Liber Null, do Peter Carroll, para falar de magia do caos, e o Peter Carroll resume tudo como gnose é um estado alterado de consciência, mas alterado em relação a quê? Se todo o estado de consciência é diferente em relação um ao outro. A gnose mágica, ela se trata de um grupo mais específico, mais direcionado sobre que tipo de alteração de consciência a gente está tentando fazer quando a gente quer praticar magia. Porque alterar o seu estado de consciência você consegue fazer de milhões de formas para vários objetivos diferentes. Ficar embriagado ou embriagada é uma alteração do seu estado de consciência. Não quer dizer que ficar bêbado ou bêbada significa que você está em transe mágico e que esse estado vai ser útil para você poder conseguir praticar magia. Também não estou dizendo que é proibido utilizar o álcool como um método de alteração de consciência. A única questão é que não é simplesmente ficar bêbado que significa entrar em gnose mágica. Você precisa saber utilizar o álcool como uma ferramenta de alteração de consciência que leva para a gnose mágica. E quando a gente trata também desse assunto na magia do caos, o que é mais comum das pessoas reproduzirem, tanto em vídeos, quanto blogs, quanto influências falando sobre magia do caos, é as pessoas falarem sobre as técnicas de gnose mágica, né? E sem uma reflexão mais profunda sobre o que a gente está tentando fazer ao adotar essas técnicas. A maioria dos autores mais clássicos da magia do caos, como Peter Carroll e Phil Heine, acabam separando dois grupos de estratégias de ação, de técnica, para se tentar atingir um estado de transe mágico, um estado de consciência alterada que leva para essa tal gnose mágica. Seria um caso dos estados
estados seria o caso das técnicas inibitórias e das técnicas excitatórias. As técnicas inibitórias seriam aquilo que inibe, né, que restringe, que coíbe alguma ação ou algum sentido para tentar levar a pessoa para um estado alterado, diferenciado de atenção e percepção. Seria o caso de uma técnica como a meditação, que busca restringir o movimento do corpo e restringir a nossa atenção para um foco muito objetivo e específico, né? Você diminui o estímulo dos sentidos, você imobiliza o corpo, você fecha os olhos para não ter o estímulo visual do ambiente, você tenta estar em um lugar com pouco estímulo auditivo e você busca ali tentar deixar a mente o mais límpida e focada quanto possível. Assim como outros métodos inibitórios, como a possibilidade de você andar em casa com uma venda nos olhos para você poder coibir a sua visão, ou tapar os ouvidos para poder coibir a sua audição, buscar algum tipo de restrição de movimento do corpo de maneira intencional, para tentar forçar você a entrar num estado diferente de funcionamento da sua consciência por meio dessa restrição, dessa inibição. Os outros métodos são os chamados métodos excitatórios, porque ao invés de restringir o movimento ou o sentido, eles buscam superexcitar o nosso corpo, o nosso movimento e os nossos sentidos. Seria a ideia de você girar até o ponto de ficar tonto ou tonta. Seria o caso de você buscar se exercitar, fazer corrida até o ponto da exaustão em que você cai no chão, quase sem conseguir se mexer e finalmente entra nesse estado alterado de consciência profunda. Seria o caso também de utilizar técnicas como a dança, como o ritmo, como o movimento do corpo, ou até mesmo de técnicas de musicalidade, como tocar um tambor ali até começar a entrar em transe tocando o tambor. O que pouco se explica sobre essas diferentes técnicas de tentar alcançar a tal da gnose mágica é que um ponto que se tem em comum a respeito delas é um esforço e uma tentativa para fazer você viver algo que é incomum para a sua consciência. É, em alguns sentidos, buscar atingir um estado de extrema concentração e atenção, ativando mecanismos de alerta do nosso corpo e da nossa mente. A ideia de que a inibição vai levar você para uma alteração de consciência seria a ideia de que a inibição força a sua mente a se relacionar com uma ação que é totalmente incomum para você, que é, por exemplo, ficar totalmente parado ou parada, quieto num canto, sem fazer nada. A gente não está acostumado com essa ideia. Isso para a gente significa tédio. A gente precisa estar o tempo todo se ocupando em fazer alguma coisa. E, portanto, essa situação de tentar parar o corpo exige um esforço tão grande que isso leva você a ter que entrar num estado de concentração muito intenso para conseguir persistir nessa não ação da meditação, e isso leva somente a um funcionamento completamente diferente do que ela está habituada a funcionar. Do outro lado também, a ideia das técnicas excitatórias é levar a sua mente e o seu corpo para um ponto extremo, para um ponto em que você se perde de si. E, portanto, essa ideia de você meio que fugir do seu funcionamento convencional, fazendo uma coisa que leva você para um ponto de extremidade. E quando você entende que o objetivo das técnicas de gnose é levar a sua mente para um funcionamento diferenciado, para um funcionamento não convencional, é necessário também abordar que o objetivo desse funcionamento não convencional é romper com certas barreiras que existem dentro do nosso funcionamento ordinário, comum de consciência. Barreiras principalmente relacionadas com a nossa capacidade de acessar e se relacionar com porções ocultas da nossa mente, como o famoso inconsciente, aqueles conteúdos que a gente não acessa geralmente, normalmente. Porque no nosso estado convencional, né, que na verdade não é só um estado de consciência, é toda uma rede imensa de estados de consciência na qual a gente está ali transitando, né? O estado eufórico, o estado mais sonolento, o estado de vigília, um estado meio hipnótico, um estado de devaneio que você está sonhando acordado ali com a morte da bezerra. O que é comum para uma pessoa que muitas vezes passa o dia inteiro transitando entre diferentes estados, é que geralmente essa pessoa mantém uma barreira levantada, um bloqueio levantado de uma percepção mais consciente de coisas que se relacionam com os conteúdos mais profundos da mente, da consciência. E a gnose mágica tem o objetivo de
fazer você entrar em contato com esses conteúdos ocultos da nossa mente para conseguir colher deles informações e poder também conseguir se relacionar com essa porção mais profunda da sua consciência que te permite reprogramar as suas crenças, que permite transformar e modificar a sua relação com a sua realidade. E nesse ponto, eu devo criticar a maioria dos textos e a maioria das formas como é divulgado o trabalho da gnose mágica na magia do caos, que é sempre num ponto de como você faz uma pessoa que passa 99% da vida não se importando e não se preocupando em cultivar um relacionamento mais aberto, mais sensível com a própria consciência, e que você faz ela naquele 1% que é o momento em que ela está adotando uma prática mágica, de levar a mente dela para um ponto de exaustão, um ponto extremo, até que a mente dela colapsa e ela consegue acessar o inconsciente ali por alguns instantes, por alguns segundos, em que ela carrega um sigilo e depois ela volta para o estado convencional, ordinário de consciência, onde ela não está conseguindo se comunicar mais com essas porções mais profundas da sua mente, da sua consciência. O trabalho que eu desenvolvo dentro da escola Caosofia passa sim por muita experiência, por muita prática, justamente porque quanto mais você tem experiências nesse estado diferenciado, profundo de consciência, que é o estado de gnose, desse estado de comunicação entre a porção consciente e inconsciente da mente, quanto mais experiência você tem nisso, mais fácil é o caminho para acessar esse estado. É comum que nas iniciações mágicas, iniciações de ordens ocultistas, adote-se alguns desses métodos de gnose, justamente porque é um jeito mais fácil de você fazer uma pessoa que não tem nenhum treino, que não tem nenhum preparo, viver alguma coisa que vai ser impactante, diferenciado na experiência dela e que vai abrir um primeiro canal de comunicação com essa porção mais profunda e oculta da mente. Só que agora, toda vez que você for praticar magia, você tiver que recorrer ao mesmo grau de exaustão física, de correr por 2 horas para poder entrar em gnose, rodar doidado até conseguir entrar em gnose, tocar tambor por 4 horas até finalmente o seu corpo e a sua mente colapsar para você conseguir carregar um mero sigilo, isso é muito improdutivo. Além do fato de que colocar como objetivo na prática fazer alguma coisa que colapsa sua mente para sua mente ficar alguns breves instantes nesse limiar entre a porção consciente e inconsciente para conseguir carregar um sigilo e logo em seguida voltar para um funcionamento da consciência em que você não consegue mais se comunicar com as porções profundas da sua consciência, para mim também é muito improdutivo. Não é à toa que na Escola Caosofia eu trabalho com os meus estudantes um desenvolvimento onde vocês sejam capazes não só de entrar nesse estado por alguns instantes para carregar um sigilo, mas vocês aprendam a dar passos nesse estado de gnose, controlando e dosando a intensidade do seu transe, para quando necessário saber o momento de aprofundar o transe para poder conseguir fazer uma parte da operação mágica e também acessar porções mais moderadas da intensidade desse transe para conseguir fazer uma leitura oracular de maneira mais precisa, para conseguir fazer trabalhos de manipulação energética e vibracional com mais intensidade, para ser capaz de dosar a intensidade com que a gente entra nesse estado limiar do contato do consciente com o inconsciente, que desperta e abre muitas portas do nosso potencial de vivência mágica. E ser capaz de sustentar esse estado por mais tempo do que simplesmente alguns instantes que a sua mente apaga e você carrega um sigilo. Se você quiser fazer parte de um espaço onde a gente se desenvolve e aprofunda o conhecimento da magia do caos para além daquilo que todo mundo já leu nos livrozinhos mais básicos, você pode se interessar então pela Escola Caosofia, o meu espaço de instrução em magia do caos e autoconhecimento, cujo link está aqui embaixo na descrição deste vídeo. Espero você nas aulas da escola, espero vocês também no próximo vídeo e até por acaso.